Let's be recorded. Buenos dias! Começamos mais uma aula de História para o sexto ano. Eu sou a professora Luciana e hoje eu e esses gloriosos alunos belíssimos que sempre estão aqui nos acompanhando, vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento administrativo político do nosso país. País este chamado República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, fazendo um gancho com os assuntos das aulas anteriores, que é a cidadania, tá certo? Falamos, dialogamos, né? A professora fez um monólogo gigantesco sobre a cidadania, falou sobre exemplos do cotidiano, contextualizou com o dia a dia, né? A professora fala igual uma matraca, não pode dar. Se me der o microfone, gente, eu fico horas e horas e horas. Também, tá vendo? Na sala de aula o pessoal até dorme comigo. Que eu falo pra caramba. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu tenho eu falo que as aulas de história têm uma maldição, que é a maldição da Sherazade. Já ouviram falar da Sherazade? Alguém já ouviu falar? A Sherazade, ela é uma personagem principal do conto árabe, né? Do conto árabe Mil e Uma Noites, né? A Sherazade era uma aldeã, né? Que vivia sob o domínio um chá, né? Não é chá, como que fala? O sultão, que tinha o hábito, né? Que esse sultão tinha um harém com milhares de mulheres. E aí, o que, que ele fazia? Ele, ele olhava para uma mulher e ele falava assim: ela vai ser minha esposa. E aí ele levava ela para esse harém. Não tinha muita conversa, não. Não tinha esse negócio de querer ou não querer. Tinha que ir. E tá bom. E aí ele ficava lá. As mulheres ficavam no harém, sendo bem tratadas, bem cuidadas, não sei o quê. Só que no dia que ele resolvia consumar o casamento, né? Ele a mulher não voltava mais para o harém da manhã seguinte. Então ela passava um dia né, com o sultão, como sua esposa, enfim, e no outro dia não voltava. Por quê? Porque o sultão, depois que ele consumava o casamento, ele matava suas esposas. E aí um dia, eis que ele bate os olhos na Sherazade. Aí a Sherazade, muito esperta, falou: eu sou muito jovem para morrer. E aí, o que a Sherazade fazia? Quando chegou o dia dela, ela falou: eu tenho que ganhar tempo, né? Eu posso, não tinha como fugir do palácio, ela não tinha muita coisa para fazer, então o que que ela começou? Aí ela começou a conversar, igual a mim, conversou, já estava de noite, né? E aí ela começou a conversar com o rei, com o sultão. E aí o sultão pegou no sono. E ela contou uma história muito. Ela não, ela deixou ele intrigado, curioso, para saber o final da história. Ela não contou o final da história. E aí no dia seguinte, ela estava viva. E assim foi por mil e uma noites, segundo, né, o conto árabe. Então eu falo que as aulas de história são assim, que eu vou contando histórias, um pouco os alunos estão todos bodeados lá, caídos, dormindo, né? Eu falo que eu sou a Sherazade, eu vou contando as histórias, aí a galera dorme. Mas é normal, fazer o quê? Sempre foi assim. Isso que vocês não viram as coisas que eu faço na escola. Tem que vocês vão ver mesmo que vocês vão dormir. Ah, meu Deus, a professora vai tocar fogo nas crianças. Não, não vai dar Dramin, não. Não dou Dramin pra ninguém, não. É só uma brincadeira. Que eu penso que quando as pessoas estão confortáveis, né, elas estão se sentindo bem, etc., elas relaxam e conseguem aprender mais. Vamos lá? Estão vendo minha. Eu não sou contadora de histórias, né? Porque tem um pessoal que conta histórias de. Faz aquele mise-en-scène. E eu não sou assim, eu sou só engraçada.
Eu acho, né? Não sei, eu penso. Vamos lá, como funciona o Brasil? Aí sempre tem uma letrinha aí. Essa habilidade aqui, essa habilidade é do ano que vocês estavam, o ano letivo passado, né? O quinto ano, uma habilidade do quinto ano na área de história, tá certo? E o que que a gente precisa entender dessa habilidade, né? Nós estamos retomando uma habilidade do quinto ano. Ah, mas eu estou no sexto. Sim, porque o quinto ano foi né? Foi aquela coisa, foi um redemoinho, foi um tsunami, foi um twist na vida da gente, né? A gente não sabia nem, imagino vocês, não sabe nem para onde iam. Aí quando a gente começa a acostumar, aí tem que romper o ciclo e vai para outra escola. Aí até acostumar, agora que vocês estão acostumando, volta tudo de novo. Espero Deus que as coisas melhorem, né? E a gente não tenha tantas surpresas assim ao longo do nosso caminho. Mas nós precisamos retomar isso para que nós prossigamos, né? Existem habilidades que são essenciais para que a gente possa continuar o trabalho. É como se fosse assim, vamos pensar o que é uma habilidade essencial. Por exemplo, o que é essencial para o acadêmico, para o estudante, né? Para a gente viver em sociedade, né? Para que a gente tenha um bom desenvolvimento. Saber ler e escrever. Isso é uma habilidade essencial. Habilidade leitora e habilidade escritora. Então, nós temos que saber ler, mas não é o ler, eu já falei sobre isso, né? Não é olhar e decodificar o código, porque as letras, né, são desenhos, são símbolos, como os números. E nós codificamos e temos esse entendimento, mas nós precisamos entender o que aquele símbolo escrito quer dizer, qual é a ideia que ele passa. Então, essa é a leitura efetiva. E saber escrever, que é saber se comunicar, expressar as suas ideias, expressar as informações que você deseja passar para o outro, para os outros, né? Isso é essencial. Outra coisa que é essencial, outras habilidades que são essenciais para a nossa vida, são dominar as quatro operações matemáticas, né? Que são a adição, subtração, multiplicação e a divisão, né? São as habilidades básicas, que a partir delas, né? Os nossos, por exemplo, se eu consigo dominar compreender a lógica dessas operações matemáticas, eu consigo desenvolver o raciocínio lógico matemático, né? Por quê? Eu vou precisar de conhecimentos da matemática em várias áreas do conhecimento, em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, eu vou comprar leite, ou eu vou comprar o pão, eu vou. Eu vou contratar uma pessoa para fazer uma reforma na minha casa, eu vou ao supermercado. Se vocês pararem para pensar, todas as nossas atividades envolvem a área do conhecimento matemático, né? Até a aula de história, porque daqui a pouco alguém vai falar: olha a hora, não é? Você está fazendo uma contagem de tempo, não é? Então nós precisamos ter esse domínio, saber o que é um quarto, saber o que é uma área, entender esses conhecimentos na prática. Mas para isso, a gente precisa dominar as quatro operações. Isso é uma habilidade essencial. E para desenvolver essas habilidades essenciais de uma forma é, adequada, né? Vou dizer ideal, mas adequada, nós precisamos ter o domínio da nossa língua, né? Que é a leitura e a escritora. A habilidade leitora e escritora. Eu sempre falo, quando eu converso com as pessoas mais velhas, né? Mas mais velhas assim, algumas que nem já não estão nesse plano, eles sempre falavam assim: a quarta série da década, vamos supor lá, de 1930, 1940, era muito, tinha muita. As pessoas que só estudaram até esse estágio, lá na década de 30, 40 e afins, elas que conseguiram se formar, né, chegaram até a quarta série naquela época, porque não era fácil, o bolinho, tinham a possibilidade de ser autônomos na construção do seu conhecimento posterior. O que é isso, professora? Essas pessoas, elas conseguiam porque como elas dominavam muito bem essas duas habilidades, né? As habilidades, duas não, né? As habilidades que eu acabei de mencionar, elas conseguiam.
né? Por exemplo, se eu sei ler muito bem e eu entendo muito bem o que eu estou lendo, eu posso ler os livros que eu quiser e ter a minha formação efetiva. Eu posso não ter um diploma, mas eu posso ter uma leitura de mundo, um entendimento do funcionamento das coisas muito maior do que uma pessoa que não tem. Porque hoje em dia a gente vê que muitas pessoas elas têm uma graduação muito elevada, né, títulos certificados, porém não tem essa leitura de mundo como essas pessoas tinham. Percebem? Então, por quê? Porque foi muito bem consolidado essas habilidades, né? Que naquela época eu não chamava habilidade, mas foi muito bem consolidado. E essa é uma das nossas preocupações, né? Por isso que nós sempre estamos retomando. Aí, quem não está acostumado, né? Quem não está acostumado com essa nova dinâmica, pensa assim: esse pessoal não vai para frente nem para trás. Enquanto eu sou do tipo que, se eu não tenho certeza, eu não vou, eu não sigo. Eu preciso ter certeza que vocês compreenderam, que vocês tiveram, conseguiram consolidar esse conhecimento, construir o próprio conhecimento de vocês. Senão não dá para prosseguir. Né? Então, por isso que a gente volta, 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 volta. Certo? E vai voltar todo momento, seja no sexto, sétimo, oitavo ou no nono ano. Nós sempre vamos fazer esse exercício de retomar algumas coisas que são muito importantes. Tá certo? E por que eu fiz todo esse discurso, etc, etc, etc? Eu não entendi, querida. Eu vi que você falou, desculpa interromper, mas eu não consegui ler porque foi muito rápido. Então, essa habilidade, por que nós estamos voltando para essa? Porque nós precisamos, eu preciso, e vocês precisam ter consolidado o ato de associar o que é a cidadania, tá certo? À prática. Certo? Vocês têm que associar o que é essa cidadania no papel, né, que está escrito na teoria, e associá-la com, olha, meu papel de parede. Eu não queria falar nada para vocês, não, mas eu já estou em Maceió, tá? Em Maceió. Mentira, eu tô no Arraial do Cabo. Que não deu. Dinheiro não deu para ir para Maceió. Eu já estou no Arraial do Cabo. Então, assim, é, vocês precisam, né, conseguir associar o que é cidadania a questões dos direitos políticos, né, sociais, aquela relação de direitos e deveres, né, e entender isso não só no papel, mas na prática, e associar isso ao longo da história. Tá? Então, nós estamos falando ainda da antiguidade, né? Não passamos para o outro estágio, porém, isso tem que ficar bem nítido na cabeça de vocês para que vocês saibam quem era cidadão, quem era excluído da sociedade, tinha direito, quem não tinha direito, quem era meio cidadão, tá certo? Posso prosseguir? Sim, Deu para ficar claro, tal que é habilidade. E isso, levem isso para vocês sempre. Leitura escrita efetiva. Isso é importantíssimo. Eu não estou entendendo. Você não está entendendo, às vezes, porque você não compreendeu o que está sendo pedido ou o que está sendo dito. Né? Então, tem um exercício também de leitura, que eu acho que é super importante. A leitura se constitui em algumas partes, tá? Então, assim, não é a primeira leitura que vai te fazer entender. É a primeira leitura, eu digo que é a fase do conhecimento, da apresentação. Da sua apresentação, você para o texto, para você saber do que está falando. Né? Se tem questões acerca do texto, o que nós devemos fazer? Eu normalmente faço o seguinte: eu leio o texto, conheço, né, presto atenção no título, presto atenção em cada parágrafo, e depois eu vou, se tem algumas perguntas, se tem algum exercício, eu leio o exercício, penso e volto para fazer uma segunda leitura. Aí eu já tenho uma visão mais. Vai ampliar meu entendimento. Não entendi ainda. Nessa segunda leitura, eu vou marcando,
né? Palavras que eu não conheço, para entender o significado delas, para entender o que está dentro daquele contexto, tá bom? E assim a coisa vai ficando mais fácil. Ler dá trabalho, não é assim, pá, né? Quem tem pressa não lê. E a gente só aprende a ler lendo, exercendo, né? Igual o exercício físico. Nós só vamos ficar musculosos e saudáveis e bonitos, sarados para ir para a praia no verão, se nós exercitarmos nosso corpo, é um exercício diário. E a leitura é um exercício diário. Isso é bom para o cérebro, tá? Isso é ótimo para o cérebro, tá bom? Ah, meu Deus. Alguém vai reclamar, né? A professora Janaína Jardim, ela menciona a página 135 e 136 do caderno do aluno, desculpa, currículo, ai meu Deus, currículo e ação, né? Volume 3. Vocês já receberam esse volume 3? Não. Fisicamente? Não. Não se preocupem, não se preocupem. Então vamos embora. Então nós vamos falar da cidadania clássica, beleza. O que é cidadania? Acho que a gente já sabe. Vamos lá. Quem vai ler o conceito de cidadania valendo o passaporte para o banheiro? O free pass. Pode ir ao banheiro, hein? Quem vai? Cidadania é o exercício dos direitos civis, políticos e sociais. Esses direitos variam de acordo com cada nação e tempo histórico, bem como a definição de quem é cidadão, também foi historicamente sendo alterada. Conseguem entender o que está se dizendo? Ou eu preciso explicar? Vamos lá, ó. Exercício leitor, hein? Acabei de falar sobre isso. Outra questão nós temos que praticar também é essa leitura compartilhada, compartilhar o que você está lendo, tá? Mas o outro que está ouvindo, ele só entende, eu não sei vocês, mas eu só entendo se eu estiver lendo junto. Se eu ficar só ouvindo, eu não consigo entender. Eu escuto, mas eu não entendo, não processo legal, tá certo? Então é sempre importante que façamos essa junção, porque na sala de aula eu faço isso, tá? Nós paramos, lemos, né? É, eu gosto disso, né? De cada um ler um pouquinho para que a gente vá se desinibindo também, né? E tem que aprender, porque um dia vocês podem ir trabalhar num lugar que necessite de apresentações. E aí, como é que vocês vão fazer? Ah, eu não vou me apresentar, não vou falar porque eu tenho vergonha. A gente tem que fazer exercícios, tá bom? Sempre. E uma dessas habilidades da leitura, né, modalidades de leitura é a leitura compartilhada, na qual um lê e os outros acompanham com os olhos, tá? Let's go, né? Então, isso tudo que o... Quem leu? Foi Lucas? Gabriel. Gabriel. Nossa, parece assim, ó. Tá Lucas, aí aparece o G. Ai, Jesus. Combinou. Tá? Então, a cidadania é isso, né? São aquelas ações que nós são um conjunto de ações que nós temos, as condutas que nós temos que ter dentro de um contexto social e que estão permeadas entre o exercício de direitos e deveres políticos e sociais, tá certo? Que foi o que eu falei. A grosso modo, foi o que eu disse nas aulas anteriores. Ah, eu não vi na aula anterior, não tem problema. Depois a gente dá um jeito. Pessoal, hoje estamos com patrocínio, nosso canal está com patrocínio exclusivo do Homem do Ovo, do Carro do Ovo, olha só, né? Hoje, né, vamos fazer amarrar aí as pontas. Hoje, de quem são cidadãos? No nosso país, quem são considerados cidadãos? Minha filha, a gente é chique, nosso canal é chique. Você pensa que o nosso canal vai ficar tendo, né, marketplace só ali, digital? Não, aqui é o marketplace do povão, é o homem do ovo, é o homem da panela, é os vizinhos que briga, é o homem da moto, o homem do gás, é assim, a vida é isso, né?
Vamos lá? Ô, Gabriel, lê para mim aí o chat, quais são as respostas, excetuando a do carro do ovo, tá? Excetuar é tirando, né? Você faça a leitura, porém não faça a leitura da parte do ovo, tá? Exceto menos essa parte, tá bom? Vamos, gente. As pessoas e os adultos. As pessoas e os adultos. Só os adultos, gente, só os adultos são considerados cidadãos? Acho que qualquer pessoa é considerada um cidadão, pro. Até um bebê. Sim. Todos são cidadãos, porém existe qual divisão que eu mencionei para vocês? Vocês não têm o direito, ó, vocês. Existe no Brasil um documento chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, certo? O ECA, ele fala sobre o quê? O que está escrito no ECA? Porque você sabe por que foi escrito ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi escrito para dar os direitos das crianças e dos adolescentes. E os deveres deles também. Para dar ou para garantir? Garantir, confundir. Garantir, tá bom? Porém, meu bem, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente existe orientações, né, para que os direitos de vocês sejam garantidos. Só que, aí você falou dos deveres. Ali, quem tem dever com vocês são os adultos, tá? Então, assim, existe, por exemplo, toda criança tem o direito de ir à escola, etc, etc, etc. E quem deve garantir isso são os adultos, são os tutores legais das crianças, que podem ser os pais, os avós e afins. Nós, professores, temos também que. Nós somos como se fosse. Olha só quanto acúmulo de função. Nós temos que. Por isso que a gente fica na busca ativa, tá? Porque a gente tem que garantir que esse direito seja efetivado. Então, por exemplo, se o Zezinho não vai para a escola, a gente comunica a família, porque a família ela tem que responder legalmente se o Zezinho não vai para a escola. Por isso que a gente aciona, né? A gente liga para vocês, cadê você? Faz aquela busca ativa bacana, legal para saber se primeiro quero saber se o camarada tá vivo, né? Porque às vezes você vai ligar, eu já tive cada notícia que só Jesus, né? Tem que me preparar psicologicamente para esse trabalho. E depois, aí a gente entra em contato. Aí o adulto fala, ele não quer fazer. Meu amigo, se ele não fizer, se ele não aparecer, se ele não for para a escola, você vai responder legalmente por isso. E aí a gente aciona o conselho tutelar, porque nós somos obrigados. A gente, como funcionários públicos, nós temos que garantir que a lei seja cumprida. Entendem? Então não é que eu quero ferrar com ninguém. Falar, o professor quer ferrar com a minha vida. Não, não é isso. Nós temos que garantir, é isso que o ECA diz. Tá? Então nós somos uma rede de cuidado com a criança e com o adolescente. Tá certo? Então, o ECA faz isso. Se vocês não têm deveres, então peraí, só tem direitos? Opa, que maravilha, eu também quero ser adolescente de novo, porque só quero ter dever, direitos. Quer dizer o quê? Subentende-se que vocês ainda não têm a plenitude da cidadania, mas vocês são cidadãos porque existe até um documento para salvaguardar os direitos de vocês, para garantir que os direitos de vocês sejam efetivados. Olha que legal, né? Então, isso quer dizer que vocês têm o direito civis sociais. Vocês não têm isso aqui, ó. O direito político. E vocês só vão ter esse direito político com qual idade? Valendo uma jujuba. Valendo um ovo do nosso patrocinador especial, o carro do ovo, hein? É com 18 ou é com 16? Porque com 16 a gente pode votar já, né? Sim, mas não é obrigatório. Por quê? Você pode votar com 16, mas você não pode se candidatar com 16 anos. Essa questão dos 16 anos, gatinha, eu acho que foi criada, depois eu vou buscar sobre isso. Por quê? Como as nossas eleições acontecem a cada 2 anos, né? 2 anos, assim, com interseção de 2 anos, a cada 4 anos nós escolhemos os nossos representantes. Entretanto, a interseção de
uma eleição, das eleições estaduais e federais para as municipais ocorre no espaço de 2 anos. Então, por exemplo, dependendo da data, o camarada não vai conseguir votar, ele vai fazer 18 anos e ele não vai conseguir votar. Então, eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral tenha criado essa brecha para que vocês possam não ter esse prejuízo, né? Porque os rapazes, tem a questão dos rapazes que precisam dessa documentação para reservista, para se apresentar lá no exército, aquela coisa toda. Como que vocês exercem a cidadania? Aqui vocês são cidadãos em formação, ok? Mas são cidadãos, não estão se candidatando. Vocês exercem a cidadania de vocês? De que maneira? Valendo o apito do homem do gás que vai passar daqui a pouco. Não, você vota, Beatriz. É você, Beatriz. Eu exerço minha cidadania. Agora eu quero saber vocês. Vocês não votam, pizza, tá? Como pizza do homem do gás, como você exerce a cidadania em sua escola e sua comunidade. Sua comunidade é sua família, na sua rua, no seu bairro. Ok, meu bem? Daqui a pouco o homem do gás apita aqui, vocês vão ver. Que é assim, na hora que tá gravando aparece de tudo. Cachorros, tudo. Vamos lá, gente. Uma bala Juquinha, então, vai. Vamos ver se animam. As mães lembram da bala Juquinha, não lembram, mães? As mães que estão assistindo aí, estão acompanhando, elas lembram da bala Juquinha. Tá valendo uma bala Juquinha aí, gostosa. Só não pode morder que gruda do dente. Se você tá com obturação frágil, já era. Ninguém? Então tá bom. No Brasil, o Brasil é um país democrático? Primeira pergunta. O nosso país é democrático? Eu acho que sim. Não sei, não tenho certeza. Mas eu acho que sim. Quem falou? Lara. Lara, eu também já não tenho certeza. O que vai ser? A gente tá vivendo tempos tão esquisitos que eu já não sei mais nada. Brincadeira. Em tese, nosso país é democracia. Ainda, né? Tomara a Deus que continue assim. Que Deus abençoe, né? Só Deus, gente, só Deus. Sim, vivemos na democracia. Vamos lá. A democracia vem do grego, né? A palavra demo quer dizer povo, tá? Quer dizer povo, cracia, poder. Então, no nosso país, a democracia vou falar do básico aqui, uma das premissas da democracia no país como o nosso é o processo eleitoral. É essa liberdade que nós temos de escolha, né, dos nossos representantes, a liberdade de nos candidatarmos a ser representante, a liberdade de expor as suas ideias, né? Nós temos a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, né, do nosso país, que isso é fundamental, que cada um pode ter a liberdade de ter o seu culto, né? E é o que diz, né? E qualquer ato que fira, né? Isso é crime, né? Essas blasfêmias, essas coisas horrorosas que as pessoas falam aí das religiões alheias é crime, viu? O que... Lembra que eu falei na aula passada que eu falei assim, o meu direito vai até onde termina do outro? Não, desculpa, o meu direito termina onde começa o direito do outro. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque hoje em dia as pessoas confundem liberdade de expressão com liberdade de ofender aleatoriamente as pessoas. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê?
Eu posso sim me exprimir, né? Me exprimir não, me expressar. Eu tenho esse direito, mas eu não tenho o direito de ofender as pessoas. Eu não tenho o direito de, por exemplo, disseminar informações falsas que vão criar problemas sérios para as outras pessoas, que essa informação falsa pode criar prejuízo para a vida das pessoas no real. Percebem? Então tem uma diferença muito grande. Eu posso não gostar, eu posso não concordar. Por exemplo, eu não gosto de gente que anda de amarelo. Eu amo amarelo, mas tá bom. Vamos supor. Eu não tenho direito de fazer um vídeo ofendendo as pessoas que vivem de amarelo. Eu tenho que respeitar. Eu não gosto, mas ok. Eu não compartilho da mesma fé, eu não compartilho das mesmas ideias, mas eu tenho que respeitar. Isso é uma premissa da democracia. Né? A gente não precisa gostar, nós precisamos respeitar. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Tá? Se você tem a liberdade de culto, eu estou falando isso porque nós estamos vivendo assim. Momentos que as pessoas elas ofendem as religiões, né? Cada qual ofendendo o outro, né? A religião X ofende a religião Y, a religião Y, aquilo e etc. E vira aquela balbúrdia que a gente não tem que. Cada um é cada um, ninguém. Né? Quem tem que responder pela religião do outro é o outro. Nós vivemos também o período conturbado, né, na qual as pessoas que têm escolhas, pessoas que têm um jeito de viver diferente do nosso, estão sendo perseguidas, né? Nós temos a questão das perseguições raciais, as perseguições com relação enfim, a tudo. Não vou ficar entrando nesses detalhes, mas a gente tem que ter cuidado, tá? Então, nós temos essa liberdade. Então, se nós temos essa liberdade, isso é democrático. Né? Direito de dizer, expressar o que você pensa, ter a sua fé, ser quem você é. Você tem a liberdade de existir, de ser da forma como você quer. Isso é democrático, isso é democracia. Lembrando que o meu direito esbarra até onde vai o direito do outro. Nada que ofenda a integridade, a existência do outro. Tá certo? Tá? E podemos votar. Só que lá no passado, as pessoas que eram representantes tinham poderes totais. Eu vou me passar só um pouquinho, tá? Se vocês puderem aguardar. Quem não puder ficar, pode sair, que depois eu disponibilizo a aula. Foi criado uma ideia lá na França, pelo Barão de Montesquieu, numa ideologia chamada Iluminismo, que nós vamos falar lá no 8º ano. E o Barão de Montesquieu idealizou um sistema chamado sistema tripartite. Ele aprimorou o sistema tripartite, na qual ele criou a ideia dos 3 poderes. Tripartite quer dizer 3 poderes. Ou seja, dentro de uma república, dentro de uma democracia, ser criado 3 instâncias de poder para que nenhum desses estamentos, dessas instâncias, queira ser autoritário não, absolutista, dizer o Estado sou eu, tá certo? E os 3 poderes são, dentro de uma república, de uma democracia, poder legislativo, que compõe. Quem está dentro do poder legislativo? Os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores. E que eles fazem? Eles têm que elaborar, escrever leis e votar. Mas essas leis têm que ser de acordo com as necessidades da população e não com o que eles acham que é melhor para a população. Aí se distanciou muito, hoje, a atualidade se distanciou muito do que o papel diz, tá? E eles têm também que fiscalizar o executivo. Quem é o executivo? Prefeito, governador e presidente. Compõe a Câmara dos Deputados Federais e eles representam os cidadãos de cada estado, os cidadãos dos estados, tá bom? E no Senado eles representam os estados, os distritos, tá bom? Olha aqui. Quando voltar às aulas, quando voltar à normalidade, eu vou escrever vocês, vou voltar a escrever a escola e os alunos da escola no projeto
do deputado por um dia, tá? Então, aqui os 3 poderes: o executivo, o presidente da República, o prefeito e o governador. Eles têm que administrar os interesses públicos e cumprir a Constituição. Cumprir a Constituição, gente, sempre. Não é mudar a Constituição, é cumprir. Porque o presidente da República, o governador ou o prefeito, eles não podem mexer na Constituição de um país, tá? De forma alguma. É lógico que quando os caras estão fechados, enfim, mas não pode, tá? Porque a Constituição é soberana. E a Constituição foi elaborada pela Câmara de Deputados, pelos senadores brasileiros, tá certo? Que são os representantes do povo, tá bom? Poder Judiciário, né, que está muito em jogo, ultimamente está tendo uma briga forte aí. Eu não quero saber quem dá certo e quem está errado, mas está tendo um embate forte entre o Judiciário. O Judiciário é o poder supremo. E eu fico feliz que eu ia fazer parte do Judiciário, que eu ia ser advogada e eu ia prestar concurso para ser juíza. Eles têm o dever de defender os direitos de cada cidadão e promover a justiça, e defender a Constituição brasileira ou a Constituição americana, francesa, colombiana, qualquer Constituição, tá? Eles são Supremo Tribunal Federal, são juízes, tá bom? E é isso. É assim que funciona o nosso país. O nosso país vive num sistema democrático, republicano, né? Que tem a organização de 3 poderes, e esses 3 poderes, de acordo com o Barão de Montesquieu dizia assim: o poder freia o poder, porque um fiscaliza o outro, tá? Mas nesse certame, o judiciário é o Supremo. Já fala Supremo Tribunal, tá certo? Por quê? Acredita-se que esses indivíduos têm que ser imparciais e defender de todas as formas o povo, no interesse do povo, e garantir que a Constituição, que toda a legislação de um país, ela seja protegida e que tudo que esteja ali seja garantido e efetivo para que aconteça, tá certo? Então, às vezes parece que, dependendo do lado que nós estamos, as decisões dos juízes não são favoráveis para a ideologia que nós imaginamos, né? Infelizmente, hoje tem muitos conchavos, etc., né? Principalmente na América Latina, existem vários conchavos. Lógico que nos Estados Unidos também tem conchavos, enfim. Mas, ruim ou bom, o Supremo, né, a justiça, ela tem que prevalecer, né? E a gente tem que dar graças a Deus. Hoje, né, a gente está vivendo uma confusão, não só no Brasil, mas no mundo, com relação às democracias, às organizações do executivo, mas a gente tem que dar graças a Deus que existe o poder, o Supremo, né, o Supremo em cada lugar, que esse público, eles, de certa forma, eles garantem que atrocidades que aconteceram no passado da sociedade mundial não voltem a acontecer, né? Porque hoje parece ruim, mas viver sem a liberdade, sem a democracia, lembra que eu falei daqueles outros, né? Falei do Talibã, falei do Afeganistão, falei lá de Mianmar, de alguns países que sofreram golpes recentemente, né? E quais as suas constituições elas foram desrespeitadas, e alguns grupos tomaram o poder, e são grupos assim bem truculentos, né? Que vai agradar alguns, mas eu prefiro ainda ter essa liberdade do diálogo, da disputa, do debate, de um falar que gosta do outro, dessa confusão de ideias, do que ter só um lado, né? Então, essas pessoas, elas estão sofrendo muito, né? Esse dia 11 de setembro, além de completar 20 anos, né, do atentado ao World Trade Center, nos Estados Unidos, e todo o ataque terrorista lá e tal, completava 48 anos ou 40 anos do regime militar do Pinochet no Chile.
E lá no Chile aconteceu muitas coisas difíceis, né? E o Chile perdeu a democracia. Muitas pessoas sumiram porque pensavam diferente, se posicionavam diferente. Muitas pessoas foram injustiçadas, né? Porque a gente sabe que a língua do povo, né, é preta, né? Ah, preta não, meu Deus. Digo assim, é maldosa às vezes você não gosta de uma pessoa, aí você vai lá, aí você fala assim, ah, eu vou lá, vou fazer uma denúncia, e essas pessoas sumiam, né? Hoje, por exemplo, as mulheres lá no Afeganistão não podem, já estão sendo tolhidas de fazer várias coisas simples, né? Elas não podem praticar esportes mais. Olha só. Então, seja como for, eu acho que, mesmo bagunçado ou não, é melhor ter democracia, né? É melhor ter liberdade, é melhor ter o diálogo, né, gente? É melhor a gente ser do jeito que a gente é do que voltar para coisas do passado, né? Nada do que é imposto é bom por muito tempo, né? Às vezes parece que, eu prefiro assim, porque vai chegar, vai acontecer, vai arrumar, vai fazer, vai acontecer. Ordem. Toda ordem sob pressão, pensa assim, que uma hora essa pressão é igual a panela de pressão. Se você colocar muita coisa ali, olha, resolvi todo o problema. Eu vou fazer arroz, feijão, batata, bife, tudo. Vou colocar tudo aqui dentro, vou colocar. Não tem bagunça na cozinha, não tem aquela bagunçaiada de panela. Tô com ordem, vai ser rápido, vai ser eficiente. Mas vai chegar uma hora que a sua panela de pressão pode explodir. Quando explodir, a coisa fica feia. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Tudo que não nos permite o diálogo, não nos permite crescer. Porque às vezes, hoje nós estamos vivendo assim, no extremos do nosso país, por exemplo, né? Pessoas que pensam de forma bem antagônicas. Mas a gente cresce com o outro, com o diferente, sabia? Eu cresço, eu melhoro com o outro. Eu olho para o outro que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, e eu olho e falo, poxa, onde ele tem razão e onde ele não tem razão? Tá bom? Então é isso aí. Salve a democracia, né? Salve a soberania do povo brasileiro. É isso que é importante. E nossos votos de melhoras para esses irmãos que vivem em situações assim, de países que estão passando por situações difíceis, com a perda da sua Constituição, com a perda da sua liberdade, né, a sua pseudo-democracia, tá bom? Muito obrigada a todos por permanecerem comigo até aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós vamos ter uma aula sobre latim, né? O que é latim? Não é o latido do cachorro. Nós não vamos dar uma aula latida, né? Porque tem gente que confunde. Tá certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre o latim e vamos falar sobre assuntos interessantíssimos, como sempre. Queridos, muito obrigado pela presença. Pro, eu tinha escutado a Tim da primeira vez que você falou. A minha voz é anasalada. É assim mesmo. Então, eu agradeço mais uma vez. Quem ainda não é inscrito no canal, eu vou passar lá o link do canal, tá, gente? Vou passar no chat do Centro de Mídias, vou passar o link lá do canal do grupo, vou pedir para os meus amados passarem nos grupos aí, para que quem não tem acesso às aulas de história tem acesso e sempre curtam para eu saber quem foi que curtiu. Se puder colocar um comentáriozinho lá, coloca e eu vou saber quem é você e, né, depois eu vou te dar uma jujuba. Beijo no coração, Tchau, até a Pro. próxima. Até semana que Tchau, vem. Pro. Tchau, gente.